Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. O condicionamento novamente, com o condicionamento de ontem do Pergunte para Inês, que é à tarde. Hoje, 11h10 da manhã, na verdade, bom dia para você. Vamos conversar sobre constelação familiar? Estou aqui nesse quadro que estarei aqui toda semana, na terça-feira, às 11 horas da manhã, falando sobre constelação com responsabilidade. E hoje trago o tema: constelação resolve tudo, constelação cura tudo. Veja bem que essa é uma pergunta que é interessante a gente refletir a respeito. Bom, para falar sobre isso, eu já quero colocar a resposta. Não. Não. Constelação não cura tudo. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Porque não sei se isso acontece no restante do mundo, mas pelo menos aqui no Brasil eu percebo muito um movimento que aconteceu no senso comum de que constelação resolve tudo. Como se a constelação fosse uma panaceia. Não. E aí entra muito a responsabilidade do constelador, mas também a consciência do cliente que vai e busca uma constelação. E eu quero, portanto, discorrer aqui sobre isso. Quero tecer algumas considerações de jeito que a gente possa entender o panorama geral, mas que a gente possa também se posicionar de uma maneira mais assertiva a respeito de tudo isso, ok? Bom, quem tiver perguntas, fique à vontade, tá? Coloque as perguntas e dentro do que for possível aqui, de acordo com o tempo que eu tenho, eu vou respondendo, tá? Bom, então, num primeiro momento, não. Constelação não cura tudo. Mas por que não? Por que a constelação não é esse grande remédio que vem como a solução, a promessa da solução de todas as minhas dores? Por que não? Bom, primeiro ponto é aí que eu quero argumentar com você. E para responder isso, o meu argumento vai ser no sentido de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque quem vende e quem acredita na ideia de que a constelação resolve tudo, tem aí um equívoco. Porque a constelação, todo o movimento que ela faz, é na alma do indivíduo, na alma familiar, na alma de um sistema. Agora, quando eu vou lá, eu, Inês, cliente, até há poucos dias eu fiz uma constelação, eu como cliente, né? Fui lá para constelar um tema meu, uma questão minha. E, ok,
aqui na minha realidade eu tinha um problema. Então eu fui lá para olhar, para ver, tomar consciência daquilo que a nível sistêmico estava contribuindo para que aquele problema aqui na minha realidade estivesse acontecendo. Bom, fui lá, fiz a constelação. A constelação, para quem não tem muitas informações a respeito da constelação, a constelação ela é fenomenológica, é fenômeno, é o sentir. Então, eu fui sentindo, a consteladora foi me ajudando, foi me guiando. Ótimo, constelei. Eu vi um monte de coisas. Uau! Tipo assim, eu até sabia que era daquele jeito, mas a hora que a gente vê a imagem, aquilo repercute de um jeito, tipo assim, agora eu sou obrigada a olhar para esse negócio. Então, constelei, entendi, vi. Mas quando encerra a constelação e eu venho para a vida, sabe, para as relações, para o meu trabalho, para viver cada momento da minha vida, e aí, como é? Como que isso vai repercutir? Aí é que é o pulo do gato. Aí é que eu quero colocar todas essas considerações a respeito de constelação cura tudo. Não. A constelação, ela cura aquilo que está a nível de alma. Aí, como que eu vou vivenciar isso na hora que eu retorno para a realidade, para a minha vida, para o tete a tete, né? Mesmo ali. Aí é outra coisa, tá? Outra coisa. Tanto que eu já vivi isso também, alguns anos atrás. A gente pode fazer uma constelação e perceber, sentir o resultado dela 1 ano depois, meses depois, 2 anos depois. Ou, se for o caso na hora que a gente volta aqui para a realidade, de nunca perceber o resultado acontecendo, aí entram alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, eu fui lá e paguei uma constelação, fui lá e vivenciei o processo. Mas será que lá na minha alma eu de verdade constelei? Muitas vezes não. Dependendo da estrutura pessoal e dependendo da estrutura a nível de campo, se não houver um posicionamento, principalmente por parte do cliente, favorável de verdade à mudança, ou seja, no caso do cliente persistir muito agarrado às suas questões de ego, nunca vai acontecer. Porque o constelar de verdade é um fenômeno a nível de alma. Tá, eu vou lá, pago um constelador, fico lá 1 hora, 2 horas, o tempo que for, mas que tanto que lá na minha alma eu estou disponível para essa mudança. E algumas vezes o que impossibilita isso esse passo de consciência verdadeira são as questões de ego. E o que são as questões de ego? Vou nomear em termos de definições conceituais, de conceitos da psicologia. São crenças limitantes.
São scripts de vida que eu, lá no meu inconsciente, verdadeiramente eu não quero mudar aquele script de vida. Eu não quero redefinir as crenças que eu tenho lá no meu inconsciente. Aí a pessoa pode fazer 1000 constelações. O meu modo de ver, diante deste estado, a pessoa só gasta dinheiro. É até outro motivo para constelar, né? Porque que a pessoa joga o dinheiro, não sei se fora, tá? Mas vou pôr entre aspas. Por que a pessoa joga o dinheiro fora? Portanto, quando alguém vai muito para essa definição de que a constelação cura tudo, não, gente. Outros fatores têm que ser considerados. Um fator que eu vou frisar, né? Eu falei, mas eu vou frisar, é esse, né? A cura, por vezes, ela se dá lá na alma. Mas na hora que eu volto aqui para a realidade, quais são as condições que eu tenho? Vou dar um exemplo disso também, um exemplo pessoal. Eu sou diabética tipo 1 desde os meus 21 anos. Ok. Muitos anos depois, eu adentrando aí no mundo das constelações, fui constelar o meu diabetes, né? Então, eu percebi diversas questões emaranhadas ali. Eu percebo que eu estava até bem em ordem com algumas questões do diabetes, apareceu na constelação. Eu não brigava com o diabetes, eu não rejeitava. Mas tinha ali algo sistêmico a ser colocado em ordem, sim. Entretanto, mesmo com tudo aquilo que eu percebi que de fato reverberou na minha alma, né? A cirurgia na alma foi feita. A hora que eu retorno aqui para minha realidade, eu deixei de ser diabética? Não, né? Porque aqui na realidade eu tenho um corpo que lá no pâncreas, aquela função, as células referentes responsáveis pela produção da insulina não funcionavam mais. Então, ó, não aconteceu a cura do meu diabetes. Mas Inês, então, de que adiantou você fazer uma constelação e olhar para isso? Adiantou muito, porque eu consegui vivenciar o diabetes e tudo aquilo que se refere ao cuidado, enfim, é toda uma dinâmica, né? Eu passei a vivenciar de uma maneira mais leve. E estou aqui hoje com quase 53 anos. Se a gente tirar 21, sobram 32 anos, né? De diabetes tipo 1, dependente de insulina. E não tenho uma sequela, até hoje pelo menos, do meu diabetes, decorrentes do diabetes. Faço direitinho, acompanhamento, de 2 a 3 vezes por ano eu vou ao endocrinologista e sempre meu fundo de olho tá, ó, beleza. Sempre os meus rins estão funcionando muito bem, meu fígado. Então, isso denuncia aqui na realidade, me mostra aqui na realidade que lá na minha alma eu estou em ordem com o meu diabetes.
Ah, Inês, isso garante que eu vou morrer com 100 anos sem nenhuma sequela do diabetes? Não, e nem tenho esse objetivo, tá? Porque ah, passados muitos e muitos e muitos anos, eu acredito que algo vai se mostrar, mas vai se mostrar em termos de sequela numa proporção muito menor do que se eu tivesse permanecido ali naquele posicionamento de emaranhamento com as questões sistêmicas, tá? Portanto, quero colocar este exemplo, claro que aí é um exemplo mais radical, né? Ou seja, lá, aqui no meu corpo, por mais que eu tenha atingido uma ordem na alma 100%, aqui no meu corpo não haviam as condições para que o diabetes se curasse. Não tem como. Mas, dependendo daquilo que você vá constelar, se a hora que você vem aqui para a realidade, por viver a vida, se houverem condições mais favoráveis, aí sim, benefícios em termos de saúde podem acontecer sim, tá? Benefícios, quando eu falo disso, eu estou querendo dizer que nós, seres humanos, nós somos compostos por diversas dimensões. A gente tem a dimensão do corpo, matéria ou fisiológico mesmo. A gente tem a dimensão do mental, psicológico, emocional. A gente tem a dimensão do sistêmico e a gente tem a dimensão do espiritual. Então, no exemplo que eu dei do meu diabetes, é algo que, a nível corporal, resolver a questão e eu deixar de ser diabética, peraí, tem um peso da matéria ali que é muito determinante. Então, eu não posso olhar para a constelação e ter ali uma expectativa de que a constelação vai curar tudo. Não. Vamos nivelar as nossas expectativas dentro daquilo que é o que é. Né? Como eu disse agora há pouco, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente está olhando com uma expectativa focada numa direção, mas o trabalho ele é em outra direção, com certeza as minhas expectativas vão se frustrar, né? Então aí é importante que a gente preste atenção, qual é a expectativa que eu tenho quando eu vou fazer uma constelação? Ou quando eu converso com o meu cliente e coloco para ele o que é possível e o que não é possível como resultado de uma constelação. E quando eu falo isso vamos olhar para a constelação com responsabilidade, eu acredito muito que aí entra muito o papel do constelador. Qual é a promessa que a gente pode fazer para o nosso cliente? Bom, eu, Inês, eu nunca prometo. Quando alguém me pergunta algo referente, né, ao resultado da constelação, eu sempre vou dar uma resposta relativa. Depende.
Olha, depende da estrutura interna que você tem. O quão adulto que você está para olhar para a desordem sistêmica dessa questão. Depende do quanto que o seu campo está favorável à mudança, de maneira a facilitar para você. E se não estiver favorável, que tanto que você tenha a estrutura para bancar esse rompimento de uma outra maneira. Ou seja, a ordem, ela tem diversos caminhos. Inclusive, como fim de uma constelação, ou seja, um momento do constelador interromper o processo, pode ser, nem sempre é assim, tá? Mas pode inclusive ser deixar o cliente na morte. Caramba, por que um constelador vai deixar o cliente na morte? Porque o campo só se movimenta até ali, naquele momento. Porque o cliente, muitas vezes, ele não tem a estrutura psicológica e mental, ou seja, ele não está adulto o suficiente para pagar o preço das mudanças. As mudanças a nível de ego. O que eu dou conta de abrir mão? Lá. Daquelas questões do ego. Ou seja, crenças limitantes, lealdades familiares. E muitas vezes vai ser um trabalho árduo. Bom, portanto, quando eu estou aqui defendendo que a constelação não é uma panaceia, na verdade, eu estou me referindo a um movimento que eu percebo que existe muito aqui no Brasil. Tanto na fala de alguns profissionais da constelação, quanto na fala de alguns clientes. Então, muitas vezes eu recebo cliente que ele acredita nisso. E eu percebo que isso foi muito difundido no senso comum aqui no Brasil. De que a constelação resolve tudo. Não. Magicamente, não. A constelação pode até ter um poder gigantesco e até chegar ao ponto de resolver tudo. Entretanto, não é numa constelação só. Muitas vezes vai ser um processo ao longo de muito tempo que o cliente vai ter que se comprometer. E não é um processo fácil. Trabalhar as nossas questões de ego, trabalhar as nossas lealdades familiares, gente, isso é uma luta árdua para quem se compromete de verdade. O que dirá para quem que tem ali diversas questões de ego? Então, só chegar ali e, eu fiz uma constelação. Tá, se questione que tanto que essa constelação reverberou na alma, na sua alma. Porque a constelação não é uma solução mágica. Nunca foi. E nunca será, porque tem uma definição básica a respeito de ser humano, que é isso, né? Nós temos o nosso tempo. Nós temos ali os nossos ganhos secundários que nos mantêm em determinados comportamentos, em determinados posicionamentos.
que podem nos gerar resultados bem aquém daquilo que eu gostaria de verdade. Então, eu percebo que tem muito isso no senso comum. E eu percebo essa questão aí da responsabilidade dos profissionais da constelação. Claro que não são todos, tá, gente? Deixa eu fazer essa ressalva, porque grande parte dos consteladores são responsáveis, estão ali no trabalho porque acreditam, são estudiosos. Mas, como toda área, tem profissionais e profissionais. E aí, referente a esse ponto que eu estou trazendo aqui hoje, eu gostaria de deixar esse ponto para que cada um de nós, consteladores, possamos refletir a respeito. Que tanto que eu, na minha fala com o outro, eu vendo a ideia de que a constelação cura tudo. Opa, então eu como profissional, eu tenho que tomar o cuidado de perceber com quem que eu falo a cada momento. Porque algumas pessoas vão me entender nessa fala, vão entender essa dimensão que eu expliquei aqui, né? Essa relatividade que eu expliquei aqui. Agora, dependendo da pessoa que me ouve, ela vai me ouvir de uma forma literal. Ou porque ela não tem conhecimentos a respeito, ou porque realmente o cérebro dela funciona de uma forma literal. E então, o profissional constelador tem que tomar o cuidado. Qual é a resposta que ele vai dar, ou o que ele vai dizer a respeito disso, né? Constelação resolve tudo? Não. Constelação tem o seu poder imenso referente à área de abrangência da constelação. A medicina que trata do corpo, ela resolve as doenças. Referente à área de abrangência que a medicina alcança. E etc. O espiritual também. Eu trabalhar o meu espiritual vai resolver tudo, por mais que o espiritual ele tá ali acima, né, uma conexão maior com o todo. Ele resolve tudo? Deixa eu trabalhar o meu espiritual com a devoção máxima. Aí eu quero curar a minha gastrite. Mas se eu não fizer uma mudança na minha alimentação, vai adiantar eu trabalhar exaustivamente o meu espiritual? Resposta: não. Não. E a mesma coisa vale ali para a área da mente, o psicológico e emocional. Adianta eu fazer décadas de terapia e a terapia vai resolver tudo? Não. Porque a terapia, ela vai só até aquele limite da área de abrangência dela. Então, quando eu falo isso, e estou aqui falando, né, da cura, do resolver as nossas questões que nos incomodam, acho que uma conclusão, pelo menos a que eu tiro aqui para mim, nesse momento com a minha fala, é de que um trabalho só não faz milagre. É importante uma mudança na postura de vida. Porque aí, nessa postura de vida nova, aí eu vou ter a consciência que
Tem algo a nível de corpo que eu preciso fazer para resolver determinado problema. Tem algo a nível de mente que eu preciso fazer. Tem algo a nível sistêmico, familiar, muitas vezes, que eu tenho que fazer. E tem algo a nível espiritual que eu tenho que fazer. Ou seja, é um conjunto. E, portanto, a gente só vai conseguir isso na hora que a gente toma essa consciência de que não existe panaceia, não existe remédio que cura tudo, desde câncer à unha encravada. Não. Tudo é relativo e vai depender da minha mudança de postura diante da vida e diante daquela questão. As mudanças são reais? De verdade, lá na minha alma eu estou comprometida? Bom, outra imagem que eu gostaria de deixar aqui a respeito de tudo isso é que é uma jornada, tá? E a constelação, ela nada mais é do que uma ferramenta poderosíssima que é recurso para mim em determinado momento dessa jornada. E aí, ao longo dessa jornada, é que eu vou percebendo o meu objetivo sendo cumprido. Portanto, não existem curas milagrosas. Não existe algo que é panaceia. Ou uma imagem. Não existe a varinha de condão que um profissional tenha e que plim, o problema da pessoa está resolvido porque aquele profissional é o bam, bam, bam. Não, nem mesmo Bert Hellinger se posicionou dessa maneira. Ok? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. As reflexões que eu tinha para colocar hoje eram essas. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Que bom tê-los aqui comigo, fazendo companhia. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreve aqui comigo, tá? Bom, grande beijo para a Regiane aqui do YouTube, que comentou, conversou aqui comigo pelo chat, né? Que bom te ter aqui como companhia, Regiane. Grande beijo. E no mais, me despeço de todos, desejo aí um bom dia, desejo uma boa semana e para quem me acompanha, até a próxima segunda-feira, às 16 horas, para o Pergunte para Inês, live que eu faço, que ali é um momento em aberto, quem colocar as suas questões ali, eu vou responder, ok? Gente, um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom para vocês, tá?